Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero começar sem muita formalidade, dizendo a minha alegria de poder estar de volta a esta casa, casa que me acolheu tão bem e foi minha morada nos últimos 8 anos. Dizer que não poderia ter vindo por melhores mãos, né? Mãos de 2 companheiros de partido, 2 irmãos, 2 amigos, senador Confúcio, que hoje preside a Comissão de Infraestrutura, e senador Marcelo Castro, que preside a Comissão de Desenvolvimento Regional. Aliás, eu acho que a Comissão de Desenvolvimento Regional só vai deixar de ser presidida pelo Marcelo quando ele voltar a ser ministro, porque assim, eu entro, ele está na comissão, eu saio, ele está na comissão. Eu digo isso porque eu também fui membro titular da Comissão de Desenvolvimento Regional e fiz questão de fazê-lo, porque sei da importância do desenvolvimento regional para o Brasil. Eu quero começar dizendo que Marcelo foi fundamental como relator do orçamento no período da transição, né? Já relatou, também não vou dizer nem quantas vezes ele já foi relator do orçamento, né? E agora saber que a LDO está também nas mãos competentes, equilibradas, sensatas do senador Confúcio Moura. Então é um prazer muito grande estar aqui, prometo não cansá-los, sei que a agenda de um senador é sempre muito corrida, ainda mais numa terça-feira. A minha apresentação vai ser muito breve, mas eu quero começar dizendo, utilizando um pouco as palavras do Marcelo Castro, dizendo que, primeiro, este é um projeto de país, não é um projeto de governo. Portanto, é um projeto do Estado brasileiro. Segundo, é um projeto que foi feito fruto de planejamento. O Brasil não tem cultura de planejar. Não vamos esquecer que nós acabamos de recriar o Ministério do Planejamento, que dos últimos anos ele ficou como uma secretaria num determinado ministério. E isso realmente nos atrapalhou muitíssimo. Mas não é só do governo passado ou do outro, nós estamos aqui para falar de governos. É cultural. O Brasil não tem cultura de planejar o seu destino. Diferentemente da iniciativa privada, que não gasta um centavo sem o planejamento estratégico, né? O Brasil engatinha ainda. Nós tivemos um grande ministro do planejamento que revolucionou a política brasileira, que foi Celso Furtado, e depois disso a gente teve um vácuo, um vazio, sem demérito aos demais ministros. Muito pelo contrário, todos tentaram. O problema é convencer a sociedade brasileira, a classe política, da importância de planejar. Planejar significa gastar bem. Um orçamento que muitas vezes falta para o mais básico do ser humano. Então, esta é a primeira colocação que eu queria deixar. A segunda colocação é que esse projeto está inacabado. Esse projeto é um projeto que começou a ser feito por diversas mãos, eu vou mostrar quais são, e ele só terminará quando nós tivermos percorrido todos os estados de fronteira, ouvido toda a sociedade através dos seus setores, ouvido a classe política e as bancadas, como temos feito no nosso ministério, e a partir daí a gente entregar para a sociedade brasileira. O terceiro ponto que eu queria colocar é que esse projeto das 5 rotas não são concorrenciais. A Rota 1 não briga com a Rota 5 e a Rota 3 não briga com a Rota 4. O Brasil é um país continental, é tão grande, que se a gente tivesse apenas uma rota, não sairia do papel. Nem os senhores e as senhoras se interessariam por ela, porque veriam que não faz sentido e não haveria uma convergência do setor privado no sentido de buscar alternativas, como nós vamos mostrar, para chegar à produção mais rápida para o Pacífico, para a China, para o Sudeste Asiático ou mesmo para os países da América do Sul. E, por fim, eu quero dizer que se há 30 anos esse projeto era uma mera utopia e há 15 anos ele era um mero sonho distante, hoje ele já começa a se tornar realidade. E é isso que nesses próximos 15, no máximo 20 minutos, eu vou mostrar para as senhoras e para os senhores. Vamos lá, quero explicar de onde surgiu essa ideia. Pelo menos agora, né, desde que eu assumi como ministra. Eu que vou... Estou tão mal acostumada com alguém aqui apertando... Em maio do ano passado, o presidente Lula recebeu aqui em Brasília todos os chefes de Estado dos países da América do Sul. Todos, sem exceção. A presidente do Peru estava impossibilitada, mandou seu representante. Então, nós temos todos os chefes de Estado dos países da América do Sul. Todos, por unanimidade, chegaram ao seguinte consenso: um país está de costas para o outro. Enquanto a gente tem, por exemplo, na América do Norte, os países se integrando
Canadá, México, Estados Unidos, não só culturalmente, no aspecto turístico, mas principalmente de comércio exterior, de balança comercial, né? 40% do comércio da América do Norte é entre eles e só depois eles compram do mundo. Enquanto na Ásia, primeiro o mundo asiático compra entre si no comércio regional na ordem de 58% e na Europa é ainda mais protecionista. Entre eles comercializam quase que 70%, 68%, e só depois vão comprar soja do Brasil ou carne do centro-oeste brasileiro, por exemplo. A América do Sul comercializa com seus parceiros da Argentina à Venezuela, independente aí de ideologia, não chega a 20%, aliás, não chega a 18%. Se incluir a América Latina como um todo, o cenário é ainda pior. Diante disso, eles chegaram ao consenso de Brasília. Não é possível falar em desenvolvimento social, sim falar de integração da América do Sul, e assinaram a Carta do Consenso de Brasília. O que eu fiz a partir daí? Eu falei, criamos uma subcomissão no meu ministério, sem falar por enquanto com o presidente Lula, porque a gente precisava entender esse contexto, e nós ouvimos, por isso que eu digo que este é um projeto de país, nós ouvimos todos os secretários de Fazenda ou planejamento, a depender do estado, se tem secretário de planejamento, de todos os estados de fronteira do Brasil. Dos 11 estados, aqui não está na ordem, está na ordem de data, mas de Roraima, lá mais ao norte, até o Rio Grande do Sul. Nós fizemos trabalho, se os seus olhos aqui, de junho a setembro, e entregamos para o presidente uma primeira proposta. Presidente, nós estamos aqui para mostrar aquilo que fizemos por diversas mãos, junto dos nossos secretários de Estado, as 5 rotas de integração, que são essas que eu, a partir de agora, começo a mostrar para os senhores. Quero dizer que isso foi fruto de um trabalho de uma equipe muito competente, eficiente e apaixonada pelo que faz, representado hoje aqui pelo secretário de Articulação Institucional, João Vilaverde. João, puder levantar a mão. Renata, também nossa secretária de Assuntos Internacionais, junto com uma equipe valorosa. Está aqui o Luciano, o Paulo, que é nosso assessor parlamentar, está aqui Denise e está aqui Cecília, também nos assessorando e que fizeram parte também desse projeto. Nós apresentamos essas 5 rotas diante do cenário do que nós já tínhamos. Essas são as primeiras artérias, depois delas muitas veias podem se integrar, ou seja, muitos municípios podem se integrar a esse projeto, e eu já vou adiantando, porque o senador Marcelo vai perguntar onde é que o meu Piauí entra nisso, eu já vou dizendo o seguinte, inclusive a sua Transnordestina, né, e mesmo o Porto, e eu já vou dizer que o Nordeste está integrado com uma grata surpresa que eu imaginava que o Nordeste não teria interesse nessas rotas, porque ele faz parte do litoral do Atlântico. E eu vi que tem muitos produtos hoje produzidos no Nordeste, que empresários, grandes empresários conversaram conosco, que eles já começaram a ver que se interessam pela Rota 2 e pela Rota 1, de escoar os seus produtos também, a depender do produto. Para eles é mais barato, mais rápido, portanto, mais competitivo escoar alguma parte também por essas rotas. Bom, eu, depois da autorização do presidente, falei com todos os ministros de Estado envolvidos e, no final do ano, quando nós tivemos o evento do Encontro do Mercosul, nós tivemos ali um pacto com alguns bancos, procurarei outros, esse é que eu sou governadora e vamos procurar também os bancos de financiamento em que o ministro Haddad é governador. Mas começamos com essa partida. Não adianta falar de projetos sem dinheiro, sem orçamento. Eu já quero adiantar, que tem a ver com o PAC, que todas as obras que eu vou mostrar porteira para dentro do Brasil já estão no PAC. Portanto, não vai ter impacto fiscal. A minha grande preocupação é, diante da responsabilidade fiscal, como é que nós anunciamos projetos novos sem precisar gastar um centavo a mais, e nós vamos mostrar para as senhoras e para os senhores que não vai haver necessidade de expandir o gasto gasto público no Brasil. Porque quando nós fizemos esse projeto, nós fazíamos parte também da elaboração do PAC como ministérios, então a gente se adequou, conversando com alguns governadores que falavam assim, olha, eu vou tirar uma determinada obra e vou incluir outra porque ela faz parte das rotas. Então isso foi muito bem pensado nesse aspecto, mas
A América Latina tem suas dificuldades, a América do Sul. Então, nós fizemos uma carteira de 10 bilhões de dólares, 3 bilhões do BNDES. Já quero, antes de ter alguma pergunta, mas estou aberta a esclarecimentos, dizer que o BNDES vai financiar a porteira para dentro, ou seja, o Brasil. Aí alguém vai dizer, mas ministra, a senhora acabou de dizer que o Brasil não precisa de orçamento, de dinheiro? A União não precisa, mas os estados brasileiros e os municípios brasileiros precisam. Então, quem não está nessa rota e fala, poxa, eu estou a 50 quilômetros, o meu município, para integrar na BR-163, lá em Mato Grosso, né, que é o nosso grande celeiro, é o estado vizinho de Mato Grosso. Eu preciso integrar, eu preciso de um financiamento de 100 milhões de dólares. Aí ele vai ter os bancos, o BNDES, alguns bancos à disposição. E os outros 7 bilhões de dólares é para financiar da Venezuela à Argentina, ou seja, todos os países que porventura quiserem se integrar a essa rota terão os financiamentos. Já posso adiantar que Paraguai, Bolívia, Guiana, Paraguai já está até em andamento. Bolívia está estudando, Guiana já está conversando com o BID para poder haver essa integração. Aqui eu tive o cuidado de conversar com todos os ministros de Fazenda ou Planejamento, dependendo de cada país, de A a V, da Argentina à Venezuela. Então tá lá Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, todos, e os presidentes dos bancos de fomento. No maio deste ano, portanto, agora recente, o presidente acabou de assinar o decreto instituindo a comissão interministerial. A partir de agora, nós temos condições de colocar em prática, né, trabalhar com todos esses ministérios, fora os demais que estarão nos auxiliando, né, dando a sua contribuição de acordo com a sua experiência, e nós vamos poder estar, a partir de agora, começando a produzir resultados de acordo com o decreto presidencial. Aqui eu apenas coloquei em números as obras que direta ou indiretamente estão relacionadas a essas rotas. Nós não precisamos de todas as 40 hidrovias, os 35 aeroportos, os 21 portos, os 65 rodovias, as 15 infovias, que é essa conectividade pela água, né? As 9 ferrovias, os 5 linhões de energia. A gente não precisa de tudo isso, mas a gente colocou que direto ou indiretamente faz parte. Mas eu quero dar a boa notícia que para a gente realmente ter pelo menos a artéria, ou seja, o funcionamento inicial, porque esse é um projeto de país e um projeto que começa agora, mas ele é de longo prazo. Ele não tem término. Daqui 5 anos alguém fala assim, agora eu vou integrar o meu município, ou uma região agrícola, ou uma fronteira comercial ou tecnológica que foi criada num determinado rincão lá no Nordeste, do sertão nordestino ou mesmo do norte do Brasil. Então é um projeto que começa, a gente vai gerar bons frutos a partir de agora, de 2026, já começa a render frutos, mas ele é um projeto de décadas, quer dizer, daqui 10 anos nós vamos estar falando dele, daqui 20 anos nós vamos estar amadurecendo, daqui 30 anos nós vamos ter um cenário do Brasil colocando isso em prática absolutamente diferente. Ninguém vai conseguir competir com o Brasil no mundo, no que se refere à nossa fronteira agrícola, ao agronegócio, agricultura familiar, a agroindústria, que eu que sou dessas regiões sei que é algo que a gente às vezes dá pouca importância e a gente precisa começar a falar disso. Aqui, acho que talvez da apresentação, esse é o slide mais importante. Para a gente entender por que há 30 anos atrás isso era uma utopia e hoje ele é uma realidade. Há 25 anos atrás, quando eu ouvi falar disso, aliás, eu ouvi falar disso há muito mais tempo, eu falava assim, eu sou de Mato Grosso do Sul, meu estado faz fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. Há 30 anos atrás, eu falava, que loucura é essa das pessoas quererem ligar o Atlântico com o Pacífico, escoar a produção para a China, para o mercado asiático, pelo Pacífico? Eu não conseguia entender há 30 anos atrás o que as pessoas estavam querendo dizer. Até porque há 30 anos atrás, os principais destinos das nossas exportações eram basicamente Estados Unidos, alguma coisa da Europa, como Holanda, alguma coisa no Japão e alguma coisa na Argentina. Olha o que acontece 10 anos depois.
praticamente metade da nossa produção, principalmente do centro-oeste e do norte brasileiro, e Paraná, muito fortemente, Rio Grande do Sul, começam em função do que o Marcelo mesmo disse, né? Nós triplicamos a nossa produção agrícola. A nossa safra começa a mandar, nós diminuímos a nossa participação para os Estados Unidos e começamos a ter, e obviamente que aqui tem o processo de desindustrialização do Brasil, que agora vai ser resolvido graças à aprovação da reforma tributária que as senhoras e os senhores aprovaram, né? Mérito absoluto do Congresso Nacional. Essa foi uma reforma do Congresso Nacional, eu estava aqui quando se iniciou, e olha agora 2023. É autoexplicativo, né? Eu não sei, nós estamos aqui conversando com o MIDIC para ver qual é o percentual, mas passa de 80% da nossa exportação é para o mercado asiático. Nós colocamos ali China como referência ao sudoeste asiático. Aqui entra Vietnã, aqui entra Indonésia, aqui entra uma série de países. A partir daí, os senhores falam assim, mas e daí? Se nós temos o Porto de Santos, o Porto de Paranaguá, se nós temos o Porto em Pernambuco, se nós temos Itajaí, lá da Santa Catarina, do querido senador que acaba de chegar, que já conhece bem, né, senador Espiridião Amin, que já esteve conosco em relação a esse projeto. E daí? Nós vamos mostrar a distância, o encurtamento da distância e do tempo, ou seja, do ganho de competitividade dos nossos produtos. Isso aqui é só mais uma complementação. Olha a participação das exportações em relação ao PIB de São Paulo, que é o verde, há 20 anos atrás, olha como ele está agora. Claro que é uma escala muito grande, dá a sensação que despencou. Não é que despencou, é que saiu de 35 para 30%. Mas olha, mas é só para mostrar, não é nenhum demérito, né, de São Paulo ou dos estados do Sudeste, que é o que está em amarelo. É só o marrom que nos interessa. Os estados de fronteira, mais o Nordeste, mais alguns estados, como mesmo Santa Catarina e Rio Grande do Sul aqui no Sul, olha o que acontece, ele sai e ele vai subindo no que se refere à concentração do PIB, mesmo tendo uma população menor, mesmo não tendo uma diversidade. Isso aqui eu vou passar, porque eu já quero ir direto dentro do tempo que me foi dado, assim, eu me impus, eu quero já passar para 5 lâminas que são relacionadas às rotas. Essa é a Rota 1. É a rota que interliga o Brasil a Venezuela já existe, tá? É a única rota que já existe, que nos liga a Guiana, Suriname, Guiana Francesa e ao Caribe. O que faltam nessas rotas? Basicamente, 5 obras. Dessas, a 1, linhão de energia, e aí estamos falando de PAC, vai estar pronto o ano que vem. A número 2, a 2 que é o linhão, né? A 1 é a recuperação da estrada. Ela já está trafegável, então ela entra no processo de recuperação, mas ela não é essencial para a rota funcionar. É que começa, obviamente, a ter muito tráfego, então ela vai precisar sempre estar sendo restaurada. A mesma coisa em relação ao 5, ao 6, eu não vou perder aqui tempo, deixo os senhores depois para alguma explicação. O que interessa aqui é o número 4. A única obra a ser executada está no PAC, ela está sendo licitada, eu não sei se ela já está sendo licitada, ela está em processo de licitação, um trecho muito pequeno no Amapá. O que o Brasil ganha com essa rota? Né? O trecho que falta do lado direito dos senhores é esse trecho e do lado esquerdo é o que está em negrito na Guiana. O trecho que está em negrito vai ficar pronto só em 27, 28, mas o trecho que está em marrom tem condições de ficar pronto até 26. Nós temos acesso de todo o norte brasileiro, os produtos do norte e também de parte do Nordeste, como, por exemplo, o Maranhão, e aqui o Pará, muito fortemente com o Porto de Santana, escoando a produção não só para Guiana, Suriname, Guiana Inglesa, que é o país que tem o maior crescimento do PIB do mundo nos últimos anos por conta do petróleo, como acesso também mais rápido à América Latina, ao Caribe e ao Canal do Panamá, depois eu mostro na última slide, para chegar mais rápido também
na China e nos países asiáticos. A Guiana já está conversando com 2 bancos em relação a esses investimentos. Aqui tem Infovia, eu não vou aqui me delongar muito. Tivemos na Guiana com o presidente, os ministros de infraestrutura, de portos, aeroportos, e nós tivemos conversando com o presidente do Suriname e presidente da Guiana também. Tivemos por conta dessa obra também em Roraima, está aqui, fomos muito bem recebidos em Roraima por toda a equipe. Tivemos já no Amapá, do nosso ministro Valdez, que nos acompanha, é fundamental nesse processo, um colega aqui também do Congresso Nacional. E aqui eu apresento para os senhores a Rota 2, que só para entender, a Rota 1 é o que está em amarelo. Olha como todas elas são interligadas. A Rota 1 com a Rota 2, que eu vou voltar agora, que é essa rota em rosa, ou em roxo ou lilás. Eu diria que essa rota é a rota mais, ecologicamente falando, sustentável. Ela é toda hidroviária pelo lado do Brasil. Marcelo falou, a gente fala em rodovia, que é o que mais caro, obsoleto e tudo mais. Essa rota, no aspecto de logística, de infraestrutura, ela está pronta. O que falta nessa rota? Uma dragagem que está sendo executada agora, já foi licitada e já foi dada ordem de serviço, não sei se estou esperando aí alguma coisa, mas foi dada a ordem de serviço há menos de um mês, tá? Que é a dragagem no rio, que é uma coisa rápida, 6 meses, 7 meses ela está pronta. Sinalização, que eu brinco que eu não sei o nome das placas quando é perto de rio, eu sei em rodovias, né? Olhos de gato, aquelas placas, é alguma coisa nesse sentido para ninguém se desviar pelo caminho. O senador Marcelo Castro falou que ele quase ficou parado, quase que o rio Amazonas o levou para dentro de algumas outras regiões, porque o barco dele, o motor semana passada, não dele, o barco não é dele, mas que ele estava, o motor deu pane por 3 horas e a água do rio Amazonas, ou Solimões, enfim, o rio Madeira foi levando, ele falou, daqui a pouco ia parar no local. Mas, enfim, sinalização, e a única coisa que precisa, e já temos concurso, e já está dentro do orçamento, é uma alfândega, Receita Federal em Tabatinga, que é o número 1, que é a tríplice fronteira do Brasil entre o Amazonas, Colômbia, o Peru não está interligado, mas a gente, né, não faz fronteira, mas Equador e o Peru. Já conversamos com o ministro Haddad, conversamos com a Receita Federal, estivemos em Tabatinga, como eu vou mostrar na foto, e ali nós vimos que até tem um prédio já do DENIT subutilizado que poderia servir de base para que a Receita Federal pudesse entrar. Então, essa rota é uma rota, senador Confúcio, que na COP30 nós podemos estar inaugurando. Por que essa rota é importante? Se vocês olharem aqui em Lima, embaixo, tem um porto que está sendo construído pela China. É o maior investimento da China na América do Sul, que vai ser inaugurado em novembro deste ano. O presidente da China provavelmente vai vir para a inauguração e, a partir daí, os empresários brasileiros têm nos procurado. Senador veneziano, um prazer revê-lo. Ele tem nos procurado, os empresários, porque a partir de agora ele tem a capacidade de escoar a produção do norte, de parte da região centro-oeste e parte do nordeste brasileiro por essas vias. Nós temos, através dessa Rota 2, possibilidade de chegar a pelo menos 4 portos da América do Sul. Primeiro, entregar produtos para a Colômbia. Vocês sabem que a gente vende peças de automóveis e automóveis para a Colômbia e tivemos na Colômbia também, e receber produtos de lá, do Peru, etc., mas também pelo Pacífico chegar à China. De novo, essa foto só para entender aqui que nós vamos falar agora da Rota 3, mas aqui é o porto de Tabatinga, nós utilizamos a fragata da Marinha. É importante dizer que Tabatinga, por ser fronteira, tem Marinha, tem Forças Armadas, tem Polícia Federal, tem Polícia Rodoviária Federal, então é só mesmo uma questão de alfândega. Ali na Colômbia, aqui na China, com o vice-presidente Alckmin, falando para uma plateia de empresários brasileiros que têm comércio com a China, que tem interesse, e alguns empresários chineses e do mercado asiático lá também no mês passado. Eu só coloquei aqui a COP30 como uma oportunidade de estarmos apresentando essa rota. A terceira rota, já indo para... mas que eu me comprometo a 7 minutinhos, no máximo 10, encerrar a minha apresentação. Essa terceira rota, eu falo que é a rota do celeiro
do Brasil. Se nós colocarmos só Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, não estou aqui fazendo propaganda, eles são responsáveis, esses dois estados, muito mais por Mato Grosso do que Mato Grosso do Sul, é verdade, né? Mas são responsáveis os dois por praticamente 30%, um pouquinho mais de todas as exportações das commodities de grão. Estou falando minério. Minério é Minas e tudo. Estou falando da parte agrícola, mesmo de alimentos do Brasil. Então, esta rota, principalmente por conta de Rondônia, do Acre, de uma partezinha do Amazonas, do Pará, de Mato Grosso, do interior de Goiás e só do nortezinho ali do Mato Grosso do Sul, essa rota é fundamental. Não só porque ela interliga ao porto de Lima, no Peru, mas principalmente pelo acesso que nós teremos pelos portos do Chile. Por que essa rota é importante para a Bolívia? Porque tem que ser uma estrada de duas mãos, tem que ser bom para a América do Sul também, senão eles não querem participar. E eles têm muito interesse. A Bolívia não tem acesso ao mar, ao Atlântico, né? Então, essa rota é muito importante. Eles têm o que o Brasil não tem, fertilizantes, que é o que há de mais caro hoje para a gente produzir. 1/3 dos custos da produção, dependendo da safra do grão, é fruto de fertilizantes. Eles têm minérios. E nós temos comida para entregar para eles. Então, essa integração é fundamental. Aqui tem uma notícia boa. Aquelas 2 obras do PAC, a 1 e 2, já estão prontas, eram obras menores, de 15 milhões, 20 e poucos milhões. Não sei nem se foi fruto de emendas dos senhores, os senhores pediram para colocar no PAC, elas estão prontas. Então, pelo Acre, essa rota pode ser já em breve inaugurada, assim que em novembro o porto estiver pronto. Então, a rota 3, por esse lado, ela está pronta. Onde é a notícia não tão boa em aspecto temporal? Já está pronta para dar ordem de serviço a única obra importante para atender mais fortemente Rondônia, que por enquanto, Confúcio, enquanto não estiver pronta, senador Beto, que também é do Pará e que pode ter interesse nessa rota, a única coisa, o presidente vai dar ordem de serviço lá, ela já está licitada, já está pronta para dar ordem de serviço por esses dias, que essa ponte de Guajará-Mirim, ela leva algo em torno de 2 anos e meio para ficar pronta. É uma obra muito grande, muito cara, de 450 milhões de reais do PAC, um sonho antigo da população de Rondônia, de Mato Grosso, do Acre, daquela parcela, e fruto de uma dívida histórica, para quem gosta de história, do Acre. Dizem que a gente incorporou o Acre, da Bolívia, né, a preço de um cavalo, diz a história, né? Não foi bem assim. A gente assumiu alguns compromissos, mas essa obra realmente nós estamos devendo para a Bolívia, estava incluído dentro do compromisso, portanto, há mais de 100 anos, senadores, a construção dessa ponte, agora estamos pagando essa dívida e a Bolívia tem muito interesse nessa ponte. No mais, nessa rota, na parte de baixo, eu tivemos em Cáceres, que interessa muito, principalmente a Mato Grosso, essa Bolívia tem, vocês sabem que está com uma certa dificuldade, nós acabamos de ver recentemente, inclusive, episódios, eles querem um compromisso do Brasil seguinte, eu tive com o embaixador e nós vamos com o presidente Lula, salvo engano, já semana que vem para falar sobre isso. Realmente vocês têm interesse em trafegar por essa rota? Porque se para a Bolívia pegar financiamento para fazer essas rotas, é preciso que seja economicamente importante para a Bolívia. Então, a gente vai assegurar que, e eu estive em Cáceres com o ministro Favro, eles falaram que é o sonho antigo, que a produção agrícola ali é imensa, que eles não têm alternativa mais barata que não essas rotas. Então, nós vamos lá dizer assim, vocês podem construir essa rodovia, que se construir essa rodovia, nós escoaremos os nossos produtos aqui pelo Porto do Chile, passando pela Bolívia. Só faltam 2. Aqui é o Porto de Xancai. Olha, em março estava desse jeito. Em novembro ele vai estar pronto. Estivemos aqui no Acre, fomos muito bem recebidos pelo senador Alain, pelo governador Gladson e por todos os companheiros e companheiras que estavam lá. Em Cáceres também aqui, né? Também foi uma plateia muito, muito significativa. Esta é a Rota 4, que interliga o Pacífico ao Atlântico. Ela praticamente depende só de 2 coisas, 2 pontes. O resto a gente colocou, mas não é fundamental. Duplicar a 262, enquanto isso a 262 funciona, né? Seria as 2 pontes que Itaipu está construindo no Paraná e em Mato Grosso do Sul, no meu estado. A ponte de Mato Grosso do Sul fica pronta o ano que vem.
E o trecho do Paraguai, que o Paraguai pegou dinheiro do Fomplata, eu já estive com o presidente do Paraguai num evento, eles dizem que entregam até início de 2026. Então, nós teríamos uma rota que vai de Porto de Santos até os portos do Chile, e com isso integrando Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e mercado asiático. Terminando as rotas, aqui é um panorama da interligação da Rota 3 com a Rota 4 com a Rota 5. Terminando, aqui a ponte binacional, que fica pronta já o ano que vem. E a Rota 5, que é a última rota. Essa rota, ela já existia, é verdade, mas muito precária. Ali haviam algumas solicitações. A Lagoa Mirim, os senhores sabem que, lamentavelmente, fruto da tragédia, né, vai ter que ser, nós estamos agora redesenhando o projeto, mas é uma dragagem relativamente rápida, né, uma obra de 12 meses, então quando o projeto for feito de novo, porque ali foi destruído, ali precisavam basicamente de 3 obras, o resto ela vai se complementando. Uma já foi inaugurada, que é o aeroporto binacional, o primeiro aeroporto binacional interligando Brasil e Uruguai, a Lagoa Mirim e uma ponte que já está no PAC em processo de licitação, que é a número 1 ali. Aliás, está faltando o coloridinho azul ali. Essa rota permite que o Brasil se integre mais ao Uruguai e à Argentina e daí também ao Porto do Chile, visando o Pacífico. Eu gostaria, já indo aqui para o final, de mostrar uma lâmina que eu acho que essa é a mais importante do dia. E é a última também. É a mais importante. Hoje, se a gente pegar como epicentro da América do Sul, e ele é mesmo, o estado de Mato Grosso, eu coloquei Cuiabá porque não é bem Cuiabá, mas é ali perto, como epicentro da América do Sul, nós vamos ver em amarelo como é que os nossos produtos chegam no mercado asiático, que hoje compram 70%, alguma coisa assim, dos nossos produtos. É a linha amarela. Não dá para passar por cima, nós temos conflitos ali políticos, uma instabilidade política. Olha a Rota 1, o trecho em verde e em vermelho. Fora, não estou nem colocando a América Latina como também potencial parceiro comercial. Agora, olha a Rota 2, 3, 4 e 5. A Rota Azul, eu só deixei ali porque alguns meses do ano, a depender quando não está complicado na época de inverno, alguns produtos usam ali o Estreito de Magalhães, mas não é sempre. Mas então a Rota 2, 3, 4 e 5 utilizaria ou utilizará essa rota vermelha. É autoexplicativo, reduz distância, tempo, competitividade dos nossos produtos, anda menos por rodovia dentro do Brasil, é mais seguro, enfim, né? Essas são as alternativas logísticas em relação ao Canal do Panamá. Como a mim coube, aqui já agradecendo a oportunidade do convite, falar um pouquinho onde que estava o PAC aí nas rotas, né? Acho que era uma audiência pública que vai ter no futuro com participação de vários ministros. É óbvio que eu foquei em obras de infraestrutura, mas eu não posso encerrar sem dizer que isso aqui, a logística é o meio para se alcançar o fim. A finalidade não é a ponte que nós vamos construir, a estrada, a rodovia, portos, aeroportos, cabotagem, que eu não falei, mas que tem aí, né? Aí tem conectividade, aí tem infovias, aí tem levar internet nos rincões mais distantes do Brasil, aí tem balança comercial, emprego, renda, desenvolvimento da região. Então, assim, diante dessa audiência comum com a Comissão de Desenvolvimento Regional, a gente fala muito em diminuir as desigualdades sociais do Brasil. Não é possível diminuir a desigualdade social se nós não atacarmos fortemente a diminuição das desigualdades regionais. Porque a cara mais pobre do Brasil não está no Sudeste, não está no Sul, né, não está no meu Centro-Oeste. A cara mais pobre do Brasil está na fronteira do Brasil. E conheço a fronteira do Brasil. Eu conheço a fronteira do meu estado, eu conheço a fronteira de Mato Grosso, eu conheço a fronteira do Paraná, eu estive na fronteira do Amazonas, eu conheço a fronteira de Roraima, eu conheço a fronteira, parte da fronteira de muitos desses estados. A cara mais pobre do Brasil está nos pontos mais distantes. Então, quando a gente fala dessa rota de integração, nós estamos falando, sim, do nosso carro-chefe, que é o agronegócio, nós estamos falando da agricultura familiar, nós estamos falando da agroindústria, é verdade. Mas nós estamos falando da única forma que nós temos, ao lado da reforma
reforma tributária que vai alavancar ainda mais o Sudeste, o setor empresarial do Brasil, a única forma da gente diminuir a desigualdade social através de emprego, através de renda e através de desenvolvimento. Então, assim, sei que os colegas senadores chegaram, alguns que estavam em outras comissões, mas eu encerro como comecei. Esse não é um projeto de governo, é um projeto de país. É um projeto de longo prazo, mas que começa agora. Chegou a hora dessas rotas de integração. Segundo, uma rota não briga com a outra, porque se falássemos só de uma rota, ninguém daria importância e ela não teria importância para o cenário. É importante que as 5 saiam do papel e ela vai sair, né? É uma rota que não é para um futuro distante, ela tem prazo para iniciar e ela não tem prazo para terminar. Essas são as artérias. Quando o senador Esperidião foi lá e falou, não, Simone, aqui em Santa Catarina tem que incluir tal coisa. A gente já fez o estudo, já incluiu. Quando nós fomos a Roraima, nós acatamos a sugestão da Câmara de Vereadores da Assembleia Legislativa de Roraima, da mesma forma no Amapá, da mesma forma em Cáceres, em Mato Grosso, da mesma forma nos outros estados que nós fizemos. Então, diante desse cenário, eu agradeço aqui a presença e o carinho aqui da presença dos senadores Beto Faro, que está aqui, o Jaime também, que eu já cumprimentei, Jorge, que acabou de chegar, veneziano, querido amigo, Isalci, meu companheiro de Senado, junto com o Esperidião a mim, senadora Rosana também, de Mato Grosso, conhece bem essa questão, e senador Zequinhas, eu não sei se ficou algum colega, senador ou senadora, que eu não tenha feito aqui não tenha nominado. No mais, senador Confúcio, me encontro à absoluta disposição para atender aqui aos questionamentos e às dúvidas das colegas dos senhoras e senhores senadores. Obrigada. Muito obrigado a nossa ministra Simone Tebet.